Corações de família, tem muita novidade do Palmeiras, até porque hoje tem Verdão contra o Bahia e com a derrota do Cruzeiro pro Vasco. Obrigado, Vasco, você é um grande amigo. O Palmeiras pode seguir ainda mais rumo à liderança do Campeonato Brasileiro e se distanciar do Cruzeiro, porque a gente ainda assim tem jogos a menos do que Cruzeiro e Flamengo. Bom, vamos lá. Quero começar falando sobre o novo Danilo, o novo jogador da base do Palmeiras que tem encantado não só o Palmeiras como a seleção brasileira sub-20. Já vai começar já. Novo Danilo, não pode falar isso, não pode comparar, é muita pressão. Curte, domingo, hoje tem Palmeiras. Tô me antecipando, porque sempre tem uns chato no comentário, né? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de Rafael Coutinho, que é um volante, meio campista, canhoto, de muita intensidade e que, quando eu assisti pelo Palmeiras Sub-20, me lembrou bastante o Danilo, hein? E ele está na seleção brasileira Sub-20 que vai disputar a Copa do Mundo da categoria. Não só ele, hein? Então vamos aguardar e ver e ver o Coutinho. Só que a informação que eu trago também do Coutinho é que ele renovou o seu contrato com o Palmeiras. Informação do nosso palestra, eu trouxe em primeira mão. Ele renovou até o final de 2027. Coutinho é um jogador que dificilmente a gente vai observar no profissional ainda esse ano, deve pintar aí no Paulista de 2026, mas vamos ficar de olho nesse jogador que está na seleção brasileira sub-20, todo mundo fala muito bem, Rafael Coutinho. Rapaziada, Gilberto também está na seleção brasileira e esse eu quero ver muito de perto para saber como que ele vai desempenhar lá na seleção, até porque aqui no Palmeiras ele vai muito bem. A gente torce para que o Gilberto de fato seja esse jogador que a gente tanto espera dele e com certeza em 2026 ele vai ter bastante oportunidade no Campeonato Paulista, né, rapaziada? Porém, o que eu mais estou torcendo para ir bem desses três é o Luigi. Mas como assim, Fabinho? Você torce pro Luigi ir melhor que o Gilberto Coutinho? Sim, para ver se a gente vende, né? Porque assim, o mundo inteiro tá de olho nessa Copa do Mundo Sub-20. É a menina dos olhos dos empresários do futebol europeu, né? E o Luigi, ele já demonstrou que no Palmeiras, no profissional, ele não tem condições de jogar, com todo respeito, rapaziada. O Gilberto e o Coutinho ainda não tiveram oportunidades. Então eu quero muito que o Luigi faça muitos gols, que aí o Palmeiras consiga uma boa oferta para vendê-lo. Não tem condição do Luigi jogar no profissional do Verdão. Eu sei que muita gente pode discordar, mas ele já teve muitas oportunidades e não agarrou nenhuma delas. E falando em atacante que vive de gol, o Bruno Rodrigues, hein? Ele fez 2 golaços no treinamento do Verdão na sexta-feira. Fechou a semana com chave de ouro. Foi em cima do Carlos Miguel, hein? Carlos Miguel, fica de olho aí, pô. 2 golaços do Bruno Rodrigues que eu quero que você veja agora com transmissão aí da TV Palmeiras. Esse aí a gente quer muito que dê certo, que ajude a gente nessa reta final de 2025 e que tenha um ano de 2026 muito bom, que tenha oportunidades, que não se machuque, é o que a gente torce para que esse jogador que teve muitos problemas nas últimas 2 temporadas em não atuar por conta de lesões, dê a volta por cima na sua carreira. Boa sorte aí, Bruno Rodrigues! Quer uma dica boa, rapaziada? Ontem não deu bom, né? Nas últimas 8, são 2 red e 6 greens lá na stake. Eu trago uma outra boa dica aí, vamos ver se bate. É uma odd alta também, hein, ó. Palmeiras e Bahia, vamos empate ou Palmeiras? É uma boa, empate ou Palmeiras. E Fluminense e Botafogo ambos marcam numa odd de 2,59, é lá na stake. Clicando no link que tá fixado nos comentários, você se cadastra, você se diverte sempre para maiores de 18 anos e você pode então até ganhar uma graninha. É só você clicar no link que tá fixado nos comentários e ver aí se você acha que essa dica é boa. Fica à vontade, vamos se divertir hoje, tem rodada do Brasileirão. Bom, falando em rodada, a da Libertadores acabou e teve 2 jogadores do Verdão na seleção das quartas de final. Só que eu senti falta de um jogador em si. 2 eu concordo, mas o outro não estar nessa seleção é brincadeira, né? Vamos lá. Flaco Lopes e Vitor Roque, como vocês podem ver, representaram o Palmeiras na seleção da rodada, o time da semana da Libertadores. Só que eles não terem colocado o Lucas Evangelista, rapaziada,
é brincadeira, né? O Lucas Evangelista, para mim, foi o melhor em campo. Apesar do Vitor Roque e o Flávio também terem ido muito bem e feito gols, o Lucas Evangelista, ele foi muito bem, tem que ser elogiado e senti falta dele aí nessa seleção da rodada. E você, qual que é a sua opinião? Conmebol já definiu, como eu trouxe aí para vocês no início da semana, era praticamente certo o Palmeiras jogar na quinta, porque Flamengo e Racing tem muito mais apelo comercial do que um Palmeiras e LDU, né? Porque Flamengo e Racing, o Racing é um time muito grande da Argentina, o Flamengo é um time muito popular aqui no Brasil, e a LDU é um time menor, né? Então o Palmeiras, se pegasse o Racing, seria Palmeiras e Racing. Como o Palmeiras pegou a LDU, o Flamengo vai acabar tendo a prioridade da TV aberta, vai passar o jogo na quarta. Palmeiras e LDU jogarão nas 2 quintas-feiras, né? 23 de outubro, 2 dias antes do meu aniversário, fica a dica, e 30 de outubro, o jogo de volta. E o Bruno Henrique, do Flamengo, que fez um gesto obsceno, e a Conmebol abriu um expediente contra ele. Aí ele vem falar nas redes sociais: eu sou muito visado, as pessoas não me amam, sempre é contra mim, eu só faço coisa errada. Se toca, né, Bruno Henrique? Você só faz merda, caralho. Então, você precisa ser julgado. Mas, assim, muita gente acha que ele deveria pegar muitos jogos de punição na Conmebol. Eu não concordo. Bruno Henrique é um jogador que tá passando por essas dificuldades e tal. Apenas 3 jogos de punição, para mim, estaria suficiente. Porque aí ele não joga nenhuma das semifinais e se for pra final ele não joga. Concorda? Bruno Henrique, dá uma segurada, caralho. Eita, jogador pra fazer... enfim. Ainda sobre Flamengo, Palmeiras e São Paulo emitiram nota criticando a postura do Flamengo em relação aí àquela bloqueio dos pagamentos de transmissão, não é mesmo? O Palmeiras emitiu uma nota falando que a postura do Flamengo é prepotente e dolosa. São Paulo também seguiu a mesma linha do Palmeiras e tá todo mundo contra o Flamengo, até porque o Flamengo, como eu falo, eles acham que são os donos do mundo e não são. Dá uma segurada. Bruno Henrique, Flamengo, calma. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, rapaziada, e se inscrever no nosso canal que é totalmente gratuito. Bom jogo pro Palmeiras, ótimo domingo e avante palestra.